lá em Mateus, Lucas, capítulo 8, versículo 22 a 25. Lucas 8, 22 a 25. É um texto tão importante que ele está em Mateus 8 e ele também está em Marcos 4. Jesus e a pedagogia da tempestade. O que fazer? O que a gente aprende com a tempestade? Cada ano que passa, a gente ouve no Brasil mais tragédias que acontecem por causa de tempestades, né? Coisas que a gente não via no passado, hoje acontecem de uma forma tão frequente e fica parecendo que essas notícias não são no Brasil. Ultimamente, até o Nordeste tem sido impactado, até o Sertão tem sido impactado por grandes tempestades. Mas Jesus aqui, ele nos ensina na sua pedagogia o que aprender na tempestade. Versículo 22 diz assim, em diante: aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse: passemos para outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegava, ele adormeceu. Sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de naufragar. Chegando-se a ele, despertaram dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria das águas, tudo cessou e veio a bonança. Então lhe disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreendem e eles obedecem? É bem interessante porque Lucas escreveu, Marcos escreveu e Mateus, que estava dentro do barco, escreveu. Então nós temos três visões de uma tempestade, três visões de um acontecimento que marcou a vida dos discípulos, mas trouxe para nós lições preciosas. A primeira lição que nós aprendemos nessa pedagogia de Jesus e a tempestade é que ela vem independente de Jesus estar no barco conosco. É um grande ensino. A presença de Jesus na minha vida, na tua vida, não vai impedir tempestade. Elas vêm. Elas vieram sobre o povo de Israel desde a criação, desde todo o movimento. O povo de Deus enfrentou grandes tempestades, perseguições, grandes batalhas, cativeiros, lutas. Muitas coisas aconteceram com o povo de Deus. E ele estava com o povo dele. E ele prometeu estar com o povo dele. E quando nós vemos a grande comissão, nós vemos a promessa que Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias das vossas vidas, até a consumação de tudo. Mas lá em João 14, João 16, nós vimos ele se apresentando como consolador, se apresentando como protetor, mas todo mundo já citou, todo crente já citou a palavra do Senhor lá em 16, quando diz: no mundo tereis lições. Então, isso faz parte da caminhada. O texto começa dizendo: aconteceu num daqueles dias que entrou ele no barco em companhia dos seus discípulos. Lá em Mateus disse: entrando ele no barco, seguiram os seus discípulos. Eles entraram no barco. Se você for para Marcos, a expressão é a mesma: eles estavam no barco com ele. Então, nós precisamos ter essa questão, porque é um perigo para o crente achar que na hora da tempestade ele está sozinho. É a maior arma de Satanás contra a vida do cristão, é que quando as dificuldades vêm, ele quer semear no coração do cristão o sentimento de solidão, o sentimento de abandono. Os discípulos acordaram ele e acordaram até dizendo assim: não te importa que perecemos? Senhor, nós vamos nos afogar, nós vamos naufragar. Então, cuidado. Jesus não é um escudo que impede a tempestade. Jesus é a presença firme que garante que ela não vai prevalecer contra nós. Segundo
segundo o ensinamento da pedagogia de Jesus na tempestade, é que, primeiro, independente da presença dele conosco, a tempestade virá. Segundo, o medo da tempestade afugenta a fé. Se o medo toma conta de nós vamos esquecer o que fazemos, vamos esquecer a quem nós servimos e vamos tirar os olhos de onde nós não podemos tirar, porque a nossa fé, ela não é natural. A natureza da fé não é natural. Nossa fé, ela provém de Jesus. O escritor de Hebreus diz que ele é o autor e consumador da nossa fé. E sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Nós podemos fazer consultas médicas, odontológicas, suar, cansar, subir ladeira, descer ladeira. Se nós não tivermos fé, nós não vamos agradar o Senhor. Aí o texto diz que Jesus, ao acordar, olha para ele, no versículo 25, e diz assim: onde está a vossa fé? Lá em Mateus, Jesus chama todos eles, diz: homens de pequena fé. Lá em Marcos diz: por que sois assim tão tímidos? Vocês esqueceram quem está com vocês nesse barco? Vocês esqueceram de quem chamou vocês para servir comigo? E às vezes, irmãos, na hora da tempestade, o medo da tempestade está fugindo da fé. A gente começa a olhar para o eu, para o nosso braço, para a nossa força, para os nossos dons e talentos, para os recursos que nós podemos lançar mão. E às vezes retiramos os olhos de Jesus. Também, no próprio Evangelho de Lucas, nós vemos Pedro. Jesus diz a mesma coisa: vocês vão na frente que eu vou encontrar vocês. E eles entram no barco, e o barco vai pela vigília da noite, o sopro do vento vai indo. Mas Jesus disse que ia. Jesus não disse como ia, mas ele disse que ia encontrar. Jesus resolveu simplesmente ir andando por sobre as águas. Então isso é maravilhoso. O nosso Deus é fantástico. É algo assim extraordinário. Ele resolveu ir andando por sobre as águas. Quando ele se aproxima do barco, os discípulos de longe têm aquela visão de um vulto e diz que o medo tomou conta do coração deles, ao ponto de alguns dizerem: é um fantasma. Aqui para nós é uma alma penada, é uma assombração. Jesus diz a palavra mais preciosa que na hora do medo nós precisamos ouvir: não temais, sou eu. Pois extraordinária. Na hora da tempestade, eu olhava para Jesus, ele estava no barco e ele estava dormindo. Como nós precisamos ouvir o que Pedro ouviu. Mas Pedro foi tão afetado com aquela palavra de Jesus que ele disse: Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vá ao teu encontro andando por sobre as águas. Olha como você muda de um ponto a outro. Como nós somos tão emocionais, né? Como nós somos tão... Pedro ele tem uma característica que parece que ele nasceu por aqui, pelo sertão, de algum lugar, tem alguém, um cheiro de Pedro, porque ele tem aquela de coragem. Você sai da covardia para a coragem, da timidez para a ousadia. E Jesus diz para ele também: irmãos, Pedro desceu para aquele mar. Não tem outra biografia como a de Pedro. Nenhum outro ficou em pé na água, além de Jesus. E Pedro ficou. E disse que ele caminhou olhando para Jesus. Mas de repente, a força do vento bateu em Pedro. E o texto sagrado diz: reparando na força do vento, teve medo e começou a submergir. Sabe por quê? Porque quando o medo chega, a fé vai embora. O medo afugenta a fé.
E ele aí cai e fica se batendo na água e gritando: socorre-me, socorre-me. Aí Jesus vai lá e pega Pedro, coloca no barco e diz as mesmas palavras que disse aqui. Por que duvidar? Irmão, as lutas são grandes, para mim e para você. Independente da área que você trabalha, de onde você tem o seu sustento, o medo, ele sempre vai bater na nossa porta, porque as tempestades virão, independente de você ser crente, independente de você ser um cristão professo batizado, ela vai vir. Mas sabe uma outra coisa que a tempestade vem? Ela não vem só sobre a vida do crente, ela vem na vida do descrente também. Você vai lá para o capítulo 11, capítulo 7 de Mateus, e você vai ver os dois fundamentos. Diz qual é o homem, né, prudente, que ouve a palavra do Senhor, é como aquele construtor que constrói sua casa sobre a rocha, sobre a pedra. Vai vir o vento, vai vir a chuva, vai vir a água, vai vir a enchente, vai bater contra aquela casa e ela não vai cair. Mas diz também, mas o insensato é aquele que ouve a minha palavra e não pratica, é igual àquele insensato que construiu sua casa na areia, mas também vai vir a chuva, vai vir o vento, vão vir as águas, vai bater contra ela e ela vai cair e será grande a sua ruína. Então a tempestade ela vem, independente de Jesus estar no barco, se Jesus não está no barco, ela vem também. E ela pode afugentar a nossa fé. E em terceira lição e última lição, que o texto traz, é que é na tempestade que o poder de Deus se revela. É quando a gente saber que não tem mais nada. Aí ele diz que ele é o tudo que nós temos. É maravilhoso, irmãos. Quando ele é acordado, o texto diz: repreendeu o vento e a fúria da água. Não era qualquer tempestade. Se você for para Marcos, vai dizer uma grande tempestade, ao ponto que o barco se enchia de água. Se for para Mateus, Mateus vai dizer uma grande tempestade de vento veio sobre eles. Mas Jesus aquietou todas elas. Ele deu uma ordem, aquieta-te. Tem um hino antigo do Hilário, não sei se é 254, que toca: mestre, o mar se revolta, as ondas nos traz pavor. O céu se reveste de trevas. Não temos um Salvador. É um texto bíblico aqui que é cantado. Não se dá que morramos. Podes assim dormir? A cada momento a nossa vida parece que vamos submergir. Aí o coro é a palavra de Jesus. O que é que ele diz nesse coro tão maravilhoso? As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai. Pois eu estou para vos salvar. Sossegai, sossegai. Irmãos, que o Senhor nos dê a alegria de sabermos como lidar com as tempestades da vida, porque elas virão. E se tem alguém aqui que ainda não passou, o que eu quero dizer para você, ela vai chegar. Eu perguntei esses dias na igreja, eu preguei sobre esse texto. Alguém aqui está passando por algum momento? Alguns levantaram a mão, outros não. Quem já passou? Alguém levantando na mão. E você que não levantou? Você vai passar, querido. Você vai passar. Então, eu desejo, meu coração, todos vocês estejam firmados e saibam que no barco da tua vida, Jesus está lá. E pode ser, em algum momento, você tenha a visão de Jesus dormindo. Ele está para lá e para cá, para lá e para cá, e ele está dormindo. Mostrando o quanto ele tem poder sobre todas as coisas. Eu encerro dizendo que alguém sempre me pergunta: pastor, o senhor não tem medo de avião? Eu viajei muito, teve um ano só nas missões nacionais, foram 145 horas de voo. Muito. E
pessoas costumam perguntar, eu aprendi a não ter medo. Por quê? Quando balança, eu olho para a tripulação. Eu olho para a tripulação. Se a tripulação estiver tranquila, conversando, do mesmo jeito, eu estou tranquilo, porque se tem alguém que sabe o que é, essas turbulências são eles. Agora eu começo a ficar preocupado quando dá o balanço, eles já vão para a cadeirinha deles, sentam e já não conversam mais. Eu digo, agora o negócio está certo. Mas tem gente que para eles aquilo é a vida deles. Então, seja qual for a turbulência ou a tempestade, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos agradecer o alimento, né? Doutor, agradeça o alimento para nós.